Graça e paz, irmãos. Nós estamos ao vivo aqui, pela graça de Deus, e hoje vou falar sobre a parábola do semeador, a famosa parábola do semeador, né? Onde o Senhor Jesus ele fala lá em Mateus, né? Parábola do semeador em Mateus. Vamos pegar ele começa em Mateus capítulo 13, depois nós vamos ver essa parábola, depois eu farei outro vídeo de outras parábolas, ok? E nós vamos fazer uma exegese desse texto que é necessário. Então, tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava junto do mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-a e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, o outro 60 e o outro 30, né, por um. Aqui é essa versão é corrigida e fiel, ok? Eu gosto dessa versão aqui. Depois, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Né? Então, depois nós vamos ali. E cercando-se dele os discípulos, disseram: por que eles falam por parábolas? E ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, dizendo: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os ouvidos, e fecharam os ouvidos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Então aqui Jesus agora vai explicar a parábola do semeador para os discípulos. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado ao pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outros 60 e outros 30. Então, antes de passar agora para outros, Jesus vai propor outra parábola. E aqui Jesus está falando com os discípulos, ok? Então preste bem atenção aqui. Nós vamos fazer uma análise disso, tá? Primeiro, Jesus, versículos 1 a 2, né? Ele vai ensinar a multidão. Vai ensinar a multidão aqui, não os discípulos. E ele começa a falar por parábolas, ok? E então, esse semeador, ele sai a semear. Algumas sementes caem ao pé do caminho, outras no meio das pedras, né? Não tinha terra funda aqui na corrigida fiel, está escrito. E o sol queima e seca. Outro cai nos espinhos e outro em terra boa. Jesus mesmo dá a explicação dessa parábola, mas antes de dar a explicação, ele explica por que ele já não deu a explicação no começo, né? Jesus disse que
eles, os discípulos, receberam da parte de Deus o mistério do reino do céu, mas eles, ou seja, os judeus ali, não foi dado conhecer. Tá? Então Jesus fala algo, ele diz assim, ó, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, aquilo que tem lhe será tirado. O que é esse tem? Aquele que tem se dará, e aquele que não tem. Esse é o princípio da graça de Deus e o princípio do dom de Deus. Por exemplo, ninguém pode receber da parte de Deus sem antes ter da própria parte de Deus algo. Né? Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não for dado. João 3,27. Então Jesus está dizendo aqui, ó, aquele que tem se dará e terá abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, a natureza desse povo, ou não todos, né, mas a maioria, ela não recebia da parte de Deus, não recebe da parte de Deus, né, por causa da regeneração, nós sabemos disso. Então, eles não iam receber a explicação de Jesus minuciosa, só os discípulos que receberam isso da parte de Deus. Então, Jesus diz aqui, né, que neles se cumprem a profecia de Isaías, né, que eles não iriam se converter e Deus não iria curá-los. Né? Pelo menos a maioria dos judeus sabe o que aconteceu com os judeus ali. Então depois Jesus vai explicar a parábola. Primeira parte ali, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado em seu coração, e este é o que foi semeado ao pé do caminho. A chave aqui é o entendendo. Por que entendendo? Porque o diabo, ele rouba a palavra daquele que não entende, está aqui. Né? Esse não recebeu. De onde vem o entendimento? De onde vem o entendimento? Quem dá o entendimento? Deus. Deus. Quem ilumina os olhos da pessoa? Deus. Deus ilumina os olhos, né? Inclusive Jesus fala isso em Mateus 11, 25, 27. Então, essa pessoa que não recebeu da parte de Deus iluminação, né? Entendimento sobre a palavra do reino. Deus fechou os olhos dela por motivo, ou não abriu os olhos dela, não deu entendimento para ela, porque Deus é soberano, ele dá entendimento para quem ele quer. Então, ele vedou ela de receber o entendimento, né? Então, nós vamos ver lá em Mateus, quando Jesus fala em Mateus 25, 11, 25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, nós sabemos que da parte de Deus vem entendimento. Né? Há um espírito do homem, o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. É Deus que dá entendimento para alguém. Essa pessoa que não entendeu. É outra versão, nós vamos ver outras palavras aqui, né? Não entende, a nova versão também vai falar em não entende, a revista atualizada vai falar também e não entendeu, não compreende, né? Não compreende, por quê? Porque Deus não deu a elas iluminação, então ela não pode compreender. Isso é evidente né? Aqui na parábola onde Jesus está falando aqui. Então vamos dar uma continuidade aqui rapidinho e vamos ler o próximo. Então essa primeira parte é bem simples, né? Deus que abre os olhos de alguém e tal. A segunda e a terceira parte aqui nós falamos um pouco de entendimento, que remete à compreensão. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, chegar na angústia e perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então, essa pessoa aqui já está em outra categoria. Ela não tem uma raiz profunda em si mesma. Né? A palavra foi semeada e ela não tem uma raiz profunda em si mesma. Tá? Ela não tem. Quando ela é pressionada pela perseguição e angústia, ela se ofende. Então, não produz fruto. Não produz porque ela tem essa falta de profundidade em si mesma. Mas vamos lá. A semente, que é a palavra de Deus, na parábola, ela chegou a crescer, mas o sol queimou ela. Tá? Queimou ela. Não está falando em concorrência nenhuma. Está falando uma reação natural de uma semente que é lançada na terra. E uma terra
não arada, né? Um coração pedregoso, assim, digamos assim, que não tem profundidade, né? E mesmo que gere-se essa, né? Com o começo, o sol vem seca e mata, ok? Então não está falando de uma graça preveniente ou de uma concorrência agora da palavra ou da graça de Deus com o coração. Não está concorrendo. A palavra foi jogada, a natureza desse coração era de pedra, era pedregoso e não deu fruto. Não deu fruto, não chegou a dar fruto, né? Na verdade, nós podemos comparar dar fruto com o novo nascimento mesmo, né? Porque produzir frutos dignos de arrependimento, né? O novo nascimento é quando a palavra de Deus entra dentro da terra boa, então produz fruto, né? Produz, então, vida, né? Então aqui não acontece isso. Por quê? Por causa do coração. Então não existe uma concorrência aqui. Existem duas naturezas, a natureza da semente e a natureza do coração da pessoa, que é de pedra. Então, não tem uma concorrência aqui, Deus está tentando, né, fazer alguma coisa. Não existe isso. Pode perceber aí direto na parábola. A terceira aqui é o que foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, aqui é a mesma coisa, né? Ele ouve a palavra, né? Você pode ver que até o que não entendeu ouve a palavra. E aqui não é dito que eles compreenderam muito, né? Não é dito que eles compreenderam aqui nos outros textos, mas, né, ele ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Por quê? Porque eles amam, em outros textos como João, nós vamos ver pessoas que creram em Jesus, mas amaram mais a glória de Deus. João capítulo 12, 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória de Deus, dos homens, do que a glória de Deus. Então, Jesus está dizendo, ele clama aqui em João 12, e clamou e disse: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz e vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Permaneça em trevas. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, e vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo. Então ele está dizendo aqui: quem rejeita a mim, né, rejeita aquele que me enviou. Então ele está demonstrando aqui o propósito da missão dele, obviamente salvar. Mas o que ele está falando aqui de maneira clara aqui nesse texto, né? Jesus está dizendo que algumas pessoas creram, mas esse crer aqui, ele não significa que essas pessoas elas eram essa terra boa que deu fruto, mas essas pessoas realmente elas se remetem a essa semente que foi semeada entre os espinhos, né? Onde a sedução das riquezas focar na palavra. Mas aqui não se trata só da sedução da riqueza, mas se trata de amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então eles buscavam louvor que vem dos homens e não o louvor da parte de Deus. Agora nós vamos focar na terceira, no quarto tipo de solo, digamos assim, que é a terra boa que dá fruto. O que seria essa terra boa que dá fruto? A palavra de Deus diz que não há um justo, não há um que faça o bem, não há um que busque a Deus, que o coração do homem é de pedra. A palavra de Deus diz que o homem está morto em delitos e pecados, e a palavra de Deus diz que a carne não serve para nada, né? Só o Espírito é o que vivifica, e as palavras que Deus diz são Espírito e vida. Ou seja, só a palavra de Deus pode gerar vida no novo coração. Agora, o que faz um coração ser terra boa é o próprio Deus, né? Então, o que é nascido da carne é carne, não pode se tornar espírito. Não pode. É necessário uma obra soberana de Deus para que uma pessoa se torne nova criatura, né? Isso vai nos remeter à parábola do oleiro, lá quando o oleiro faz um vaso bom,
e outro, ou um vaso com boas características e outro vaso de ira, né? Com características desonrosas. Ele tem esse direito de fazer. Então Jesus em nenhum momento aqui está falando que essa terra boa, ela respondeu no sentido em que ela se fez terra boa, mas a natureza da terra era boa. Essa é a questão. A natureza da terra primeira ali era uma natureza desatenta, onde Satanás vinha e roubava o que a palavra era semeada. A segunda natureza era uma natureza endurecida, né, digamos assim, que recebe a palavra com alegria, mas quando vem a provação não suporta. A terceira fala de uma natureza que os cuidados do mundo e o prazer das riquezas sufocam a palavra e não deixam frutificar. Por quê? Porque amam mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Amam mais aquilo que é desse mundo do que as coisas de Deus. Então, não há como frutificar assim. Já a última é uma terra boa que dá fruto. Por quê? Porque o próprio Deus faz dela terra boa. Então, ela remete àquela natureza regenerada que vem da parte de Deus, que produz boas obras, que claro, sem a palavra de Deus é impossível, mas que produz, né, fruto de arrependimento, que produz. Por quê? Porque essa é uma natureza boa. Para que a gente possa compreender essa parábola, a gente não deve ficar preso à parábola em si mesmo. Mas agora, vamos adiantar no próprio texto de Mateus 13 o que Jesus disse: mas o que foi semeado em terra boa, que ouve a palavra, e dá fruto e produz 100, outros 60, outros 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente em seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Agora, perceba, Jesus está falando com os discípulos. E agora Jesus vai explicar mais ainda, melhor ainda para eles, né? Vai adiantar, agora ele vai propor outra parábola. Então ele propõe essa. E aí ele diz: olha, o reino dos céus é como um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E então ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres que vamos arrancar o joio? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, aqui Jesus está falando que Deus, que o Senhor da terra que semeou trigo, mas o inimigo veio e semeou joio junto. Ok? Agora você tem de novo duas naturezas. Ali, na parábola anterior, você tinha 4. Você tinha a semente da beira do caminho, que não entende a palavra de Deus, nós sabemos quem dá entendimento é Deus. A semente em solo rochoso, né, que não tem raiz em si mesmo, nós sabemos quem dá um coração novo para uma pessoa. E isso também se aplica à semente que caiu, que tem os cuidados, né, das coisas do mundo. Essas 3 apontam para a depravação humana. Aqueles que são desatentos à palavra de Deus, não compreendem a palavra de Deus, não têm interesse mesmo. Aqueles que até recebem a palavra de Deus, mas não têm profundidade. E aqueles que se importam mais com o que os homens vão pensar, com a glória dos homens, com o dinheiro, com a fama e com as coisas desse mundo, do que com o reino de Deus. Esses 3 apontam para a depravação humana. Ou seja, para a palavra de Deus frutificar, é necessário que haja uma boa terra. E para haver uma boa terra, é necessário um novo nascimento, é necessário uma nova natureza, é necessário uma regeneração, é necessário o poder secreto de Deus, do Espírito Santo, que transforma um coração de pedra em um de carne, que produz, né, que faz com que a terra reaja à palavra de Deus, que dê vida
a mão do oleiro fazendo o vaso bom, é necessário que Deus trabalhe nessa terra para que ela seja boa. Então, mas agora Jesus simplifica. Ele diz que só tem duas sementes, o joio e o trigo. Então Jesus agora ele reduz essas quatro para duas. Olha, também é semelhante a um homem que lançou a sua semente, tinha ali, né, o joio e o trigo. Ele lançou o trigo e o inimigo veio e lançou o joio. Ou seja, a obra de Deus, aquilo que é feito totalmente por Deus, né, na lavoura de Deus só tem trigo. Esse é o princípio. Deus começa a obra e Deus termina. A regeneração é algo sobrenatural, irmãos. É Deus que faz, né? A gente buscar quando que você nasceu de novo, você vai perceber quando. Foi no dia que eu me arrependi. Não, mas o arrependimento ele é consequência da regeneração. Quando você creu, não, a fé é consequência desse agir do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo estava na sua vida trabalhando muito antes de você nascer, de você perceber essa vida que ele frutificou em arrependimento e fé. Entende? Claro, para Satanás e para, sei lá, os demônios e para a carne, isso parece estranho, mas isso é uma verdade espiritual. Então aqui, na verdade, essa parábola demonstra a impossibilidade da graça preveniente. Por quê? Porque a terra tem sua natureza e não é dito que o semeador vai lá e trabalha aquela terra para ela ser uma terra boa. Não é dito que o semeador vai lá e trabalha na terra, nos da beira do caminho, para eles tentando fazer deles terra boa. Eles já são tratados como aquela terra na beira do caminho. Não é dito que o semeador vem e trabalha no solo rochoso para que ele não seja rochoso, né? Trabalha transformando a natureza dele. E não é dito que trabalha nos espinhos e nem na terra boa. Então é inferido isso quando se lê ou se lê o texto, que há uma graça preveniente que está trabalhando essas terras no sentido de tentá-las fazer responder. Mas não é isso que o texto fala. Essas terras elas têm a sua própria natureza. É isso que Jesus está falando aqui. Ele está lidando com natureza. É joio e trigo. Ele não está lidando com algo de natureza diferente. A terra tem sua própria natureza, o joio tem sua própria natureza, o trigo tem sua própria natureza. E Jesus já havia estabelecido que uma árvore boa não pode produzir fruto bom, uma árvore má não pode produzir fruto mal. Uma árvore boa não pode produzir fruto mal e uma árvore má não pode produzir fruto bom. Então, quem é que faz essa terra ser boa? A questão é essa, né? Deus é que faz, né? Tudo que vem, toda boa dádiva, tudo vem, né? Ninguém pode receber coisa alguma se do alto não for dado. Uma chave principal, versículo 12, que a gente leu no começo, onde Jesus diz, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Demonstrando então que é necessário ter antes para poder receber da parte de Deus. Ou seja, é necessário ter recebido o Espírito de Deus, é necessário ter recebido do Espírito de Deus a capacidade de receber essas coisas. É necessário. Não tem como. A força do braço do homem não pode, o intelecto humano não pode, mas a natureza do Espírito Santo, a natureza boa que Deus faz, é que pode fazer. Alguns textos para você meditar. Lá em João 1,13, quando João fala, né, todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. Depois nós vamos ver também, lá no capítulo 3, João vai falar que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, não sabe, né? Então está demonstrando que a natureza boa é Deus que faz. Irmãos, depois eu vou fazer uma outra live sobre outra parábola.